Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe com sua paz. O nosso tema hoje são os obsessores, porque nós estamos falando do trato com os espíritos, não é? Então, os diferentes tipos de espíritos que costumam comparecer nas nossas reuniões mediúnicas. E vamos primeiramente saber o que é um obsessor. É um espírito mau. Por que nós dizemos que é um espírito mau? Porque pelo que ele faz, ele assedia um outro espírito. Ele assedia um espírito encarnado ou um espírito desencarnado, porque entre eles também pode haver obsessão. E o objetivo, o intuito dele é prejudicar. Esse espírito quer perturbar, quer prejudicar a criatura sobre a qual ele está influindo. É um assédio que ele faz, é um cerco constante. Ele age consciente e voluntariamente, por isso nós o chamamos de obsessor. Porque pode até existir algum espírito que, sem saber, está incomodando, perturbando a um outro, não é? Mas nesse caso não, o espírito sabe e quer prejudicar. Então esse obsessor pode ser um encarnado também. Nós pensamos só os espíritos desencarnados são obsessores? Não, nós também podemos ser um obsessor. Ficamos em cima da pessoa, como que perseguindo, obrigando, dominando, não é? Então nós também somos obsessores. Aliás, num dos livros de André Luiz, ele conta a história de Sara e Libório, se não me engano, esses eram os nomes. O marido era encarnado ainda, ela desencarnou, mas do lado de lá ela vivia obsidiando o marido aqui. Não deixava o marido em liberdade, não é? Então isso é um obsessor. Por que um espírito costuma agir assim? O tema mais comum, o motivo mais comum, ele quer se vingar. Então vocês já pensaram que as coisas que nós costumamos fazer, prejudicando alguém, perturbando alguém, vão causar essa reação. Às vezes nós fazemos o que queremos, agimos como queremos, mas o outro ficou revoltado e vai desencadear, às vezes, um sofrimento prolongado para nós mesmos, não é? Ele quer se vingar. Como geralmente acontece de muitos agirem mal com as pessoas, nós temos aí muitos espíritos querendo se vingar, não é? Eles querem se vingar de quem os feriu ou feriu a seus entes queridos. Isso pode ter acontecido nesta encarnação ou em encarnações anteriores, que esse rancor, esse ressentimento não foi superado ainda. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais nós temos a presença deles e é bom saber o que está acontecendo para nós podermos fazer as pazes, não é? O objetivo é esse. Outro motivo pelo qual um espírito pode se tornar um obsessor de alguém é porque ele quer ainda usufruir alguma coisa através do obsidiado. Por exemplo, sensações materiais. Ele não possui mais o corpo, mas ele ainda tem aquela vontade de sentir certas sensações do corpo material. Então ele vai influir sobre a pessoa, para a pessoa ir a determinados fatos com os quais ele usufrui também as sensações, não é? É o caso, às vezes, de alcoólatras que estão sendo induzidos, dominados por espíritos. Mas nós não somos simplesmente vítimas, não é? Naturalmente, nós abrimos uma possibilidade de combinação, porque a pessoa que estiver voltada para o bem, vibrando, pensando no bem, ocupada no bem, naturalmente não vai oferecer sintonia e ensejar a continuidade da ação desse espírito. Agora, aquele que não perceber e gostar também, então aí de novo nós verificamos, olha,
Ah, eu estou gozando a vida. Só você? Será que você não está sendo vítima, induzido, não é? Para que você sirva a alguém que quer usufruir de sensações materiais? Outro fator que leva um espírito a agir prejudicialmente sobre alguém de modo profundo, desequilibrado, são ligações profundas e desequilibrantes. Uma paixão doentia. Amar é bom, amar é lindo, mas paixão doentia é um problema, não é? Às vezes pacto entre as criaturas. As criaturas fazem um pacto e às vezes o outro quer fugir do pacto, então este vem exigindo o cumprimento, não é? São atitudes que deixam alguém dependente de outro. Por que é dependente? Talvez aquelas causas anteriores, mas às vezes é porque não faz valer a sua vontade, porque não coloca o seu pensamento no bem, não ocupa a sua vida, então fica fraco, fica na dependência. Quem pensa mais forte consegue sugestionar. E a pessoa está meio negligente na vida, né? Então, por isso que pode acontecer. Neste ponto aqui, eu ouvi um companheiro que já é desencarnado. Ele era um grande orador, uma promessa maravilhosa no movimento espírita. Ele era jovem, era advogado. E a gente achava que diziam que ele tinha voz de veludo e fazia palestras lindíssimas. Mas ele contou para mim que ele sofria uma presença não só de um espírito, de um grupo de espíritos que eram ligados à Igreja Católica, porque ele, em encarnação anterior, fora da Igreja Católica. Mas agora ele estava encontrando o Espiritismo. Porém, os seus companheiros não se conformavam. Queriam ele trabalhando junto. Continuavam querendo a presença dele. E ele contou que certa vez ele estava hospedado num hotel de muitos andares, ele estava no andar lá alto, ele iria fazer uma palestra em determinada cidade e estava se preparando, repousando. E veio aquele bando, ele era médium, ele viu o bando de espíritos, não é? Que tinham grandes ligações com ele e que vinham sugerindo a ele que se suicidasse para não continuar no movimento espírita, para voltar a estar com eles. Ele resistiu, sim, ele resistiu, mas ele disse que a influência, a presença deles era muito forte. E ele precisou usar todos os seus recursos para resistir, não é? Então nós vemos que são essas ligações que existem entre a pessoa e o obsessor. Não é à toa, é alguma ligação, um pacto, um procedimento. Não, nós concordamos que íamos fazer isso, você não pode desertar, não é? Naturalmente que ele tinha direito de começar uma vida nova, era uma nova encarnação, mas os espíritos que o assediavam não entendiam assim. Outra razão que faz com que um espírito se torne obsessor de alguém é aqueles espíritos que são adversários do bem. E a pessoa está servindo ao bem. Pela sua mediunidade, pelo seu trabalho de exposição, pelo seu trabalho assistencial, qualquer tipo de trabalho que é para o bem. E aqueles espíritos não querem, são adversários do bem. Não são adversários pessoais. Eles não têm propriamente uma relação com essa pessoa. Mas essa pessoa está trabalhando para o bem e atrapalha o que eles querem fazer. Então, por tabela, não é? Eles se tornam adversários e querem perturbar, prejudicar a pessoa, chegam a querer assediá-la mesmo. Quando nós falamos assim, talvez que vocês digam, mas é perigoso então, né? A gente trabalhar para o bem, não é?
Ah, porque eles ficam com raiva da gente, eles ficam querendo nos perturbar, assediar. É melhor a gente não fazer nada, né? Não, que é isso? Precisamos ter coragem. Coragem para o bem. Jesus não enfrentou adversários. Os seus apóstolos não enfrentaram também, e nem eram desencarnados, os encarnados mesmo, né? Então nós não podemos desistir do bem porque temos medo do mal. Não, a lei divina nos dá a proteção necessária, não é? E também a ação destes espíritos às vezes vai servir para nós nos fortalecermos mais na resistência, para ficarmos mais capazes, não é? Serve de aprendizado. Olha como eles agem, o que fazem, a necessidade de vigilância, de oração, não é? Se não houvesse um proveito no final disso tudo, se a gente souber enfrentar, Deus não deixaria acontecer, não é? Então, quer dizer que se há essa possibilidade, eles têm esse livre-arbítrio de tentar nos prejudicarem, é porque no final serve de exercício para nós, de aprendizado para nós, de crescimento espiritual para nós, se soubermos resistir. Nós vimos aqui obsessor, um obsessor, mas ali no caso deste nosso irmão, nós vimos que havia uma equipe, um conjunto. E realmente, às vezes, há falanges de obsessores. Quer dizer, são espíritos inferiores, perversos, que se organizam para revanche e domínio, tanto sobre encarnados como sobre desencarnados. Vocês já assistiram, ouviram alguma comunicação em que os espíritos contam que estavam sofrendo sob o domínio de espíritos maus, não é? E foram retirados, foram ajudados. Então essas falanges se organizam no plano espiritual. Porque eles querem dominar. Como seriam aqui na Terra, eles querem continuar do lado de lá, estabelecer os seus domínios. Aqui é como nós queremos, não é? Eles se organizam. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, vai indicar algum dos participantes dessas falanges obsessoras. O dirigente das trevas, ele começa lá pelo alto, a cabeça. Ele diz que comanda a ação da falange. Ele dirige, mas aqui para nós ele quase não aparece, não. Os espíritos que vêm em nome dele falam que há uma direção, que há um dirigente, que há um chefe, mas ele mesmo não comparece às nossas reuniões. Ele está comandando, governando, ele não precisa vir. Ele manda aqueles seus emissários, não é? Mas se ele de repente comparece à reunião nossa, os grupos de desobsessão sabem bem isso. Se ele comparece, olha o jeito dele. Ele não tem paciência para dialogar. Ele é um tipo que exige, ordena, ameaça. Ele quer intimidar. Ele é assim, não dá conversa. Não é como um espírito que vem para a gente dialogar, não é. Mas por que ele veio? Se ele é dessa maneira, sabe por que ele veio? Porque a ação do grupo começou devagarinho a retirar os elementos dele, o espírito vinha para fazer o mal, era acolhido, esclarecido, estimulado, às vezes estava até já cansado, desejoso de alguma coisa melhor, e ele era então incorporado pelos amigos espirituais. E o chefão lá começa a ver que a turma dele está diminuindo. Aí quando chega um ponto que está crítico, aí ele vem. E é aí que ele vem não querendo dialogar, não é? Mas naturalmente nós estamos sob o amparo de uma equipe espiritual também, muito bem organizada. E o bem sempre tem mais poder do que o mal, já é da lei divina. O bem é positivo, o mal é negativo, o bem pode mais. É da lei divina, não é? Então não temos receio, ele vem, ele reclama, ele age, ele... mas afinal de contas, ou ele se afasta, mas ele não vai conseguir modificar o plano
nosso de socorrer, de esclarecer as pessoas. Ele continua tendo o livre-arbítrio. E se ele não quiser mudar, ele não muda. Ele continua no plano espiritual, tentando fazer um novo grupo, quem sabe. Não é? Ele diz também, o Hermínio Miranda, que existe o planejador. Engraçado, não é? É estratégia. Como é que vamos agir? Ah? Então há espíritos inteligentes que conhecem como as pessoas reagem, como agir sobre. E ele então faz planos, porque querem prejudicar uma determinada família, porque querem se vingar de alguém, não é? Então ele faz um plano que depois os trabalhadores vão seguir. Ele é planejador. Interessante que ele não se julga muito culpado, não. Ele só planeja, diz, eu não ordenei. Ah, disseram para eu planejar, eu planejei, não é? Mas sem esse planejador, as trevas não teriam coordenação para agir, seriam como um exército sem comando. Seria terrível, não é? Então o planejador é um elemento que realmente pode prejudicar bastante. Existe também o jurista. Esse é aquele espírito que faz uma análise das vítimas, daqueles casos que vão chegar lá para serem assediados, perturbados. Então ele analisa o caso segundo as leis deles, não a lei divina. Porque eles não seguem a lei divina, eles têm as suas próprias leis. Como essas gangues, não é? Não têm suas leis. São leis erradas, mas para eles são leis. Então, segundo suas leis, ele analisa a situação daquela pessoa, por que ela merece ser prejudicada, não é? E passa então a sentença. E ele também acha que eu só distribuo justiça. É a minha função. Mas eu não sou o mandante. Eu não sou quem vai executar. Eu só digo se a pessoa precisa, deve merecer a sentença, não é? O executor é outro. Ele vai lá executar. Ah? O jurista sentenciou, é como aqui o soldado. Lá vai o soldado para executar. Ele acha que ele não tem responsabilidade. Ué, já deram a ordem. Já foi passada a sentença, eu estou só cumprindo a sentença. É assim que eles encaram, né? Agora, existe nessas falanges uma espécie de uns livre atiradores, mas eles estão unidos ao grupo. Mas eles não estão dentro desse esquema. Sabe por que eles estão lá? Porque ele quer se vingar. Não só no caso dele, mas outros casos também merecem vingança. Muita gente fez coisa errada, precisa pagar. Então ele é, de modo geral, um vingador. Ele não confia na justiça divina. Ele acha que não tem, que ele precisa fazer a justiça. Ou então, ele não tem paciência de esperar. Quando a gente fala, ele diz, demora muito. Ele acha que ele faz justiça. A gente aí explica para eles, não, você faz vingança. Justiça é diferente. Eu gosto sempre de esclarecer esse ponto, porque pode servir para vocês argumentarem também. Qual a diferença de vingança e justiça? Vingança é assim, olho por olho, dente por dente. Você me machucou, eu machuco você. Ah? Agora, justiça é diferente. Deus faz justiça. Deus é como assim, uma criança quebrou um jarro, derrubou a terra, deixou a plantinha maltratada, aí uma pessoa vem, vamos dizer que esse seria o Senhor, né? Meu filho, vem cá, olha o que aconteceu. Agora, pega esse jarro, vamos colar o jarro, deixar o jarro de novo em condições. Agora põe a terrinha de volta, planta essa plantinha, replanta ela e você vai cuidar um tempo até a plantinha estar restabelecida. Fazer voltar tudo ao equilíbrio, como estava antes. Isso é justiça. Restaurar. Restauração das coisas. Isso é justiça, não é vingança. Agora, talvez demore um pouco mais mesmo, mas é muito mais correta, não é?
Isso que a gente tenta falar para esses vingadores, porque ele se une àquela falange, porque a falange tem poder, e ele então aí quer tomar em suas mãos os instrumentos da justiça, do olho por olho, dente por dente. Sozinho talvez ele não possa, mas junto com aquela turma ele consegue. Por isso que ele está lá. Então nós estamos falando dos espíritos obsessores, das falanges. Como é que eles são, de modo geral? Como é que eles são? São rancorosos, às vezes se manifestam gritando, acusando, desafiando, são violentos, agressivos, é como eles se apresentam, mas como eles estão lá por dentro, porque vocês sabem que nós, de todas as pessoas, são assim, nós apresentamos algo, mas como é que está lá por dentro, não é? Como são em verdade? São infelizes, mas é claro que são infelizes. Quem não está dentro da lei divina, acertando, não pode estar realmente feliz, não é? Mesmo que eles digam que eu sou feliz, eu faço o que quero, não está não. Porque a consciência nossa, diante da lei divina, ela não nos deixa descansar, não é? No fundo, eles querem o que todos nós queremos, o amor. As pessoas gostariam de se sentir amadas, gostariam de poder amar com confiança, não é? O amor está lá dentro deles, porque nós somos filhos de Deus, não somos? Então em nós está aquele amor divino, não é? Mas eles sofreram, eles foram atraiçoados, eles foram enganados, então eles se fecharam. Então eles estão se defendendo nessa couraça do ódio, da agressão, da dureza de sentimentos, né? Eles não querem sofrer de novo. Eles estão, de certa forma, se defendendo. Mas é uma agressão, mas eles visam se proteger. Eu não me deixo mais ser enganado, sofrer, eu não amo mais. Mas ele tem carência desse amor. Alguns deles, lá no fundo, querem retomar o caminho da evolução que eles abandonaram lá atrás. Eles gostariam de serem convencidos de que estão errados. Como é que é o seu erro? Mas se ele achar que eu errei mesmo, aí ele vai ter que enfrentar consequências. Ele sabe a lei divina. Todos nós temos assim esta preocupação, não é? Das consequências do que fazemos, porque existe a lei divina. Então eles têm medo de enfrentar as consequências. E alguns já agiram tanto tempo erradamente que eles pensam que não dá mais para ser salvo, que não tem mais jeito a situação deles. Estão desesperançados, não é? Então, nós agora que conhecemos um pouco mais os chamados obsessores, que no fundo são espíritos, filhos de Deus como nós, só que estão presos no vício, na ambição, no comando, ou na vingança, ou erraram demasiado e agora não sabem como retornar, enfim. Como é que nós vamos tratá-los? Como é que a gente vai fazer a desobsessão? Aqui está o obsidiado, aqui está o obsessor. E eles estão ligados, emaranhados. Como é que a gente faz essa desobsessão? Bom, nós vamos agir sobre os dois, no que for possível. O obsidiado, aquele que está sofrendo ação obsessiva, nós vamos procurar esclarecer, não é? Porque a pessoa não sabe por que ela está sendo assediada, nós sabemos. Nós conhecemos graças à doutrina espírita, mas a pessoa não sabe o que é isso que me acontece, por que esse espírito faz isso comigo? Toda a minha vida está ficando atrapalhada, não é? Então ele não sabe que muitas vezes a atitude deles está causando os vícios, o modo agressivo da pessoa, a revolta diante das situações da vida,
Uma série de coisas ele está provocando, ele está abrindo campo, não é? Para o obsessor. A gente precisa esclarecer a pessoa, sem calcar a mão para fazê-lo sentir-se infeliz. Mas vamos esclarecer, sabe? Na vida, quando nós agimos de determinada maneira, estabelecemos ligações, não é? No mundo é assim, uma sintonia. Então nós estamos aprendendo com Jesus, vigiai e orai, para não cair de esconde em tentação. Vamos orientar, esclarecer, porque a pessoa não sabe nada de realidade espiritual, de lei divina. E nós vamos ajudar esclarecendo. Vamos também orientá-la como agir. Nós vamos procurar fazer que a pessoa cuide mais de si, não ofereça campo para o obsessor, não atenda aos seus comandos, às suas sugestões. E principalmente, houve um caso que um rapaz nós estávamos atendendo, ele sofria um processo obsessivo, ele sabia, ele queria se libertar. E ele vinha à casa espírita, ele assistia a preleção, recebia passe, o nominho dele estava lá na reunião, em assistência, mas já fazia 2 anos e não havia melhoras. Até que eu tive assim despertada a minha atenção e conversei com ele. Escute, como é sua vida? Porque faltava essa orientação. Ele continuava na vidinha dele. Ele não tinha mudado nada. Faltava ele se interessar pelo próximo, fazer o bem. Ele estava lá, aguentando as pontas, sofrendo os problemas, não desanimando, mas não fazia o bem. Ele não ocupava a sua vida em nada de bom. Só o essencial da vida para manter a vida. Ora, faltava para ele merecimento, para ele ter uma proteção maior. Ele tinha que, não é dando que se recebe, ele tinha que ajudar o próximo para ser ajudado também. Ele faltava esse trabalho no bem. E por isso que ele não sarava da obsessão. Ele não tinha entendido isso ainda. E nós precisamos prestar atenção nos companheiros, estimulá-los à assistência fraternal, ao trabalho em favor do próximo. E não precisa ser obrigatoriamente na casa espírita. Às vezes a pessoa mora pertinho de uma creche, mora pertinho de lugares que fazem assistência a enfermos, a necessitados. A gente diz, vai lá, vê o que você consegue ajudar. Dá um pouquinho da sua presença. Porque não precisa que ele venha trabalhar na casa espírita. O que ele precisa é abrir o coração para o semelhante, aprender a amar e a servir. Outra coisa que nós também podemos fazer para ajudar quem está obsidiado é aplicar passes e recursos magnéticos. Por quê? Porque a pessoa, quando está sob assédio de um espírito obsessor, ela gasta muita energia. Seus fluidos ficam prejudicados, porque são pensamentos negativos, pesarosos. Ela fica enredada nos fluidos maus que o espírito constantemente está emitindo sobre ela. E ela precisa então se libertar disso, mas sozinha ela não consegue ainda, porque ela ainda não tem o preparo, não tem a consciência, não tem o esclarecimento. Então é por isso que nós aplicamos passes revigorantes, reconstituintes na pessoa que está sofrendo obsessão. Ela precisa, ela está desgastada, então nós a abastecemos. Quem está razoavelmente bem não precisa do passe, mas essa pessoa está sob uma influência muito prejudicial, não é? Nós vamos abastecer a pessoa com fluidos bons. Só que esses fluidos bons, se ela não sabe ainda manter, já lá na esquina, um pouco adiante, ela já está gastando indevidamente, não é? Mas nós vamos procurar abastecê-la, senão ela não consegue resistir. Sozinha ela não consegue, não é? E o obsessor, nós estamos ajudando aí em relação ao obsidiado. E o obsessor? Nós não vamos dizer vá de retro Satanás, não é? Não vamos. É um irmão, é um espírito
que também está equivocado, está sofredor, está perturbado também. Ele está perturbando, mas ele está perturbado igualmente, não é? Por que será que ele chegou a esse ponto? A razão de sua revolta, do seu ódio. O encarnado, será que foi simplesmente uma vítima, tadinho do encarnado? Muitas vezes os espíritos obsessores dizem, vocês estão cuidando muito bem dele, vocês não sabem o que essa pessoa fez. E realmente nós não sabemos, também não temos nada com isso. Nem com os erros do obsessor, nem com os erros do obsidiado. Nós estamos lá para fazer as pazes, para apaziguar, para reconstituir, não é? Mas convém que a gente entenda que às vezes o obsessor tem lá suas razões. Alguma coisa motivou. O encarnado não é só uma vítima. Então nós temos que também atendê-lo com o mesmo amor, com o mesmo empenho que nós estamos atendendo o obsidiado. É que o obsidiado a gente vê, né, tadinho, olha como está, né? E o espírito a gente não vê. Mas se a gente soubesse enxergar e tudo, talvez a gente ficasse também penalizado, né? Então vamos ajudar um e outro. Eu vou pedir para a Carla ler para mim esse trechinho que começa rispidez e vai até a sua própria recuperação. Por favor, Carla. Rispidez, autoritarismo, severidade não ajudarão nosso entendimento com o obsessor. Para enternecê-los e captar-lhes a confiança, nossa linguagem tem de ser sinceramente fraternal. Advertência amiga e, quando necessário, energia, mas de modo geral, o conforto, o estímulo, a consolação. Procurar tirá-los da ideia fixa de vingança, ódio, destruição. Mostrar que estamos interessados em que não venha a sofrer depois pelas consequências de maus atos. Ou mostrar que a lei divina se encarrega de ensinar e corrigir a nós e aos que nos ferem. Explicar que quanto mais demora para se decidir, mais difícil e trabalhosa torna a sua própria recuperação. Obrigada, meu bem. Bem, quanta coisa nós podemos fazer para conversar com o espírito obsessor? Conversar cristãmente com ele, não é? Kardec também diz o seguinte, que agindo dessa maneira, com instruções habilmente ministradas, nós podemos dar a esse espírito educação moral. Olha aí, ele não tem educação moral. Ele pode às vezes ser até um espírito que é intelectualmente instruído, mas moralmente ele não está esclarecido, ele não conhece as leis morais, ele não confia nisso, não aprendeu ainda, não é? E nós conseguimos fazer despontar nele o arrependimento, é o primeiro passo, porque o arrependimento vem da conscientização do que está fazendo, que geralmente não foi só ele vítima, já houve outros acontecimentos, que isso não é o melhor, que ele está se prejudicando, então vem o arrependimento e o desejo do bem. Só aí ele começa a querer renunciar aos seus maus propósitos. E olha o que Kardec conclui, pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Sucesso na missão, não é? Apaziguou. Aquele espírito encarnado que estava sofrendo com aquele assédio, com aquele constrangimento, nós conseguimos libertar. Pronto. A pessoa não está sofrendo mais isso. Mas em compensação também o outro. Ele se conscientizou, despertou para o bem. Jesus não ia pelos caminhos, lançando o seu convite, esclarecendo as pessoas, e as pessoas mudavam do seu caminho errado, não é? Lembra a história de Zaqueu? Jesus entra em casa dele, naturalmente o que Jesus falou, como esclareceu sobre a vida, os objetivos. E aí o Zaqueu diz assim, Senhor, se eu tenho defraudado alguém,
eu dou 4 vezes duplicado, dou metade dos meus bens aos pobres. E Jesus diz, hoje entrou a salvação nesta casa. As pessoas se salvam dos seus erros, da sua má conduta. Então, o trabalho de desobsessão é assim, benéfico, maravilhoso. E muita gente não sabe fazer, não sabe que isso é possível. E no movimento espírita, com a doutrina espírita, nós aprendemos, não é verdade? Aprendemos a sermos pacificadores. E lá no Sermão da Montanha, Jesus também falou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, não é? Bem, a nossa atitude diante dos obsessores, porque nós temos esse objetivo de libertá-los, de melhorá-los, mas por enquanto, como é que eles se apresentam? Eles apresentam-se ameaçadores, desafiando, e precisamos só entender que eles não podem fazer tudo o que querem. Precisamos ter esse conhecimento espírita para nós podermos lidar com eles. Vamos mal comparar assim com as coisas do mundo. Como nós não temos compreensão, não sabemos como agir, nós temos medo se houver assim uma gangue, né? Nós não sabemos o que fazer, o que falar, como nos comportarmos, que recursos nós temos, não é? Nós teríamos muito medo, mas há pessoas que lidam com eles, não há? Lidam com eles, procuram fazer alguma coisa, orientar. E os espíritas são assim. Nós temos condições, o amparo espiritual das equipes socorristas, e nós podemos dialogar com eles. O médium tem controle, o médium espírita, não é? Tem aquela educação mediúnica. Ele dá passividade ao espírito, mas não deixa de fazer o espírito fazer tudo o que quer. Não é? E nós também sabemos como conversar com o espírito, estamos vibrando, estamos unidos à equipe espiritual. Então, não há o que temer. Nós sabemos que apesar das ameaças deles, de como eles nos desafiam, só vai nos acontecer o que estiver dentro das leis. Não é porque eles querem nos prejudicar que eles vão conseguir. Se eles conseguirem influir sobre nós de alguma maneira, é porque isso está dentro das leis divinas para o nosso aprendizado, nossa experiência, nosso fortalecimento, para nosso trabalho, para termos merecimento. Tudo bem. Então eles não podem fazer tudo o que querem, não. Só aquilo que estiver dentro das leis divinas sobre ele e sobre nós. Se ele nos ameaça, nós não precisamos aceitar a intimidação dele. Mas também não vamos devolver. Não vamos também querer agredi-lo, dominá-lo, ameaçá-lo também. Não, não. Nós não vamos fazer isso. Ele é um doente espiritual. Ele é um doente da alma. Nós não, nós estamos equilibrados razoavelmente. Não é? Não vamos nos intimidar, mas vamos ser prudentes. Nós não temos medo, mas também estamos ali com prudência. Nós sabemos que estamos lidando com pessoas difíceis. O espírito é uma pessoa, não é? Bom, a nós eles poderiam vencer, particularmente, mas nós temos o amparo da equipe espiritual. Então, momentaneamente, nós temos uma ascendência sobre eles, porque nós estamos como emissários desses amigos espirituais. Nós somos porta-vozes, conversando com ele. Mas nós não estamos sozinhos. Não somos só nós e ele. Não, nós estamos com toda a retaguarda espiritual. Um jovem, num centro aqui de Campinas, que ainda existe, certa ocasião, eu era jovem também, o rapaz era bem mais jovem, mas eu já tinha esse conhecimento, ele não tinha. E eu fui observar uma reunião lá naquela casa e vi que ele atendia os espíritos. Muitas vezes ele dava assim um tapinha no médium, porque já achava que talvez batendo no médium assustava o espírito, não sei bem. E ele dava uns tapinhas assim e falava para o espírito, vai embora, porque não sei o quê. E o espírito relutava e ele dizia, não, você vai mesmo porque eu estou mandando.
era incrível, e ele ainda sorria, o jovenzinho, né? Devia ter uns 22, 23 anos, sorria, fazendo aquele serviço, como eu acho que vaidoso, que todo mundo via que ele mandava nos espíritos, não é? Quando terminou a reunião, eu esperei por ele e falei, olha, não faça mais isso. Você na reunião, você está com a cobertura espiritual dos espíritos que dirigem a casa. Por isso parece para você que você manda, faz e acontece. Mas esses espíritos não ficam presos aí. E pode ser que eles aguardem você. Pessoalmente, aí fica você e ele. Será que você consegue? Você tem esse poder todo que você pensa que tem? Porque o rapaz era imprudente, não é? Por ignorância do que acontecia. Então nós não temos essa pretensão, nós temos confiança na proteção divina, na lei, né? E no nosso propósito de ajudar, de servir, nós temos confiança. Mas nós não fazemos, por exemplo, retribuir um desafio. Ele diz assim, você pensa que eu não posso? Eu vou derrubar tudo isso aqui. E a gente diz, derruba então, eu quero ver. Não faz isso não. Não faz isso não, porque de repente você precisa aprender que você não tem todo esse comando, não é? Então a gente não vai entrar nessa mesma faixa de agressividade, né? Nós podemos dizer com segurança, não, meu irmão, você não vai fazer isso porque nós estamos tratando você com respeito, não é? Não há possibilidade de fazer isso. Agora, o que nós queremos é que você voltamos para ele, para o bem que desejamos fazer a ele, não é? Então, não se intimidar, mas ser prudente. E às vezes esses espíritos se voltam para nós e diz que nós somos piores do que ele e quer apontar nossas falhas. Geralmente a equipe espiritual não permite que eles fiquem apontando nossas falhas, mas de modo geral eles podem dizer, você pensa que é melhor do que eu? Não é não, eu sei que você também tem seus problemas, eu estou vendo, e não fica com medo dele não. Porque será que todo espírito vê tudo o que acontece com a gente, sabe tudo que a gente é? Não sabe não, não sabe não. Alguns espíritos intelectualizados, dirigentes, poderão talvez ter acesso a isso. Porque está em nós, na nossa vibração, no nosso tipo de ondas mentais, eles podem. Mas não é qualquer espírito não. Mas eles falam. E se a gente não souber que eles não têm esse acesso, a gente fica com medo, fica com vergonha, não é? Fica temeroso. Não tenha medo. E depois a gente aceita, não é? Eu sei, meu irmão, que eu tenho ainda muitos defeitos, sou um espírito ainda precisando de evolução, mas nós temos o desejo de ajudar e ele ainda não tem, quer o de perturbar. Então nós temos autoridade moral sobre ele, não é? Se nós usarmos de humildade, paciência, tolerância, mesmo na sua dificuldade, eles acabarão respeitando o nosso esforço sincero. Ele está sentindo, ele está observando que nós não temos vibração, uma animosidade contra ele, que o nosso desejo é de paz, é de ajudá-lo, não é? Eles vão respeitar isso. Às vezes, um espírito obsessor discute e grita. Nós podemos até pedir a ele, meu irmão, não há necessidade de gritar. Estamos falando num tom normal, mas nós não vamos gritar em resposta, nem discutir em resposta. Discussão é um clima bom para ele, não para nós. Nós estamos na fase de esclarecer, de consolar, de alertar, de pacificar. Então nós não vamos acompanhá-lo na discussão, gritaria, não. E para isso a gente precisa ter disciplina nas emoções e sentimentos. Não é um exercício muito bom para nós? Não é? Esse trabalho requer de nós esse exercício. E vai ser bom porque nós fortalecemos essa nossa compreensão, o nosso controle emocional. E vai servir para nós na vida, não é? Agora é interessante que às vezes esses espíritos, eles falam
falam da vítima, falam de uma porção de coisas, falam da gente, mas eles não querem revelar o fulcro do problema, o ponto deles. Eles não querem. Eles protegem direitinho. Mas conversando, observando o que ele fala, como ele age, às vezes a gente percebe qual é o problema, não é? O medo que ele tem de não poder ser aceito mais por Deus, não é? Ele acha que não dá mais, que a carga vai ser pesada demais, a justiça divina, se ele quiser se modificar. Ou o medo que ele tem do dirigente das trevas lá, não é? É o medo que ele tem, não posso mudar porque eles me maltratam. Né? Ele não quer falar, mas a gente vai conseguindo encontrar o ponto, né? Uma outra coisa que eles podem querer fazer, isso a gente aprendeu com a Deise. A Deise tem muita experiência nesse campo de desobsessão, né? E ela contou para nós que certa vez um espírito propunha assim uma barganha. Olha, vamos fazer um trato. Né? Eu não vou fazer tantas coisas para essa pessoa, mas você também não vai ficar orando por ela. Eles querem fazer um trato. Querem uma barganha. Nós não podemos aceitar. Mas a Deise, em vez de dizer simplesmente, não, eu não posso aceitar, ficava, eu aceito, aceita, não aceita, né? Ela disse, olha, sabe, eu aqui sou uma atendente, fala com os nossos dirigentes espirituais, não é? Conversa com eles, se eles derem a ordem, não sou eu não tenho autoridade para fazer barganha, pacto com você. Então fala com eles. E aí o espírito dizia, eles são como vocês. Quer dizer, não tem trato, não é? Não tem a barganha. Outra coisa que o espírito obsessor também pode fazer nesse diálogo que nós estamos tendo com ele, ele chega e ele fala, emenda um assunto no outro, por que ele está falando sem parar? Porque enquanto ele fala, fica ele influindo no ambiente e tudo mais, certo? Todo mundo escutando, está ele no comando. Não, a gente vai ter que interromper isso, vai ter que cortar, não é? Não podemos permitir que ele fique falando, porque ele precisa ouvir. A gente ouve um pouco para entender qual é o problema dele, como ele se sente e tudo. Mas em seguida nós temos que falar. Nós não vamos falar o tempo todo, vamos dialogar com ele. Mas temos que cortar aquele monólogo que ele está fazendo. Senão fica influindo no grupo todo, não é? Ele fica como que dominando. E não adianta, porque não ajuda ele, não é? Então nós vamos insistir com firmeza, lógica e amor. E esses espíritos são espertos. Eles às vezes querem envolver o grupo, porque estamos só nós, né? Através do médium ele e nós dialogando com ele. Ele vai fazer como fazem algumas pessoas em certas assembleias, em certos encontros, e mesmo alunos às vezes na aula, que começa a debater com o professor e depois ele procura os coleguinhas para concordarem com ele. Você não acha que é assim? Eu acho que você já experimentou isso. Certo? Eles estão procurando o quê? Minar a autoridade. Então a gente vai entender isso e não vai permitir. Vamos alertar os participantes. Certa ocasião, um espírito obsessor se comunicou e procurava influir sobre o grupo, dizendo assim, eu sou Satã, vocês não estão percebendo as minhas asas negras? Eu estou expandindo as minhas asas negras sobre vocês. E vocês começam a sentir os efeitos dessas minhas asas negras. Vocês vão ficando frágeis, vocês vão ficando tolhidos. O que ele estava fazendo? Sugestão hipnótica, sugestão mental. E o dirigente vai deixar, o dialogador vai deixar? Não, tem que cortar isso. Não é? As pessoas do grupo já devem estar alertadas, quem trabalha com desobsessão já sabe que não deve acompanhar. Mas se for um grupo inexperiente, o pessoal diz, Satã está aí mesmo, né? E ele tem poder, não é? Então, eles às vezes procuram envolver o grupo e a gente não deixa que ele faça isso e alerta as pessoas, alerta os companheiros. Vigilância, oração, certo? Não acompanhemos,
Temos que falar ainda de um tipo de obsessor que é ligado ao campo religioso. Isso nós temos visto na nossa casa, em reuniões que a gente faz em favor da casa, e os espíritos se comunicam assim. Eles são uma falange, eles são um grande grupo. E eles ainda estão no seu campo de religião, do lado de lá. Eles desencarnaram, sabem que estão desencarnados, mas eles não querem mudar. Eles querem continuar com o grupo deles, que tem poder, que eles se unem, fazem o que querem, não é? Então, são obsessores, mas que estão ligados à religião, falsos trabalhadores do Cristo. Eles dizem: nós somos os representantes verdadeiros da igreja, vocês não têm autoridade para isso. Mas que igreja eles estão representando? Eles estão obedecendo às leis de Deus? Não, eles estão querendo manter um domínio. Embora desencarnados, se agruparam e querem continuar da mesma maneira, não é? Pode ser que nesses grupos de obsessores do campo religioso existam alguns que não são assim querendo propriamente dominar, mas eles são fanáticos. Aqui na Terra não tem os fanáticos religiosos? Aliás, o espírita não deve ser um fanático religioso. A gente sabe do valor da nossa doutrina, sabe das verdades que ela nos ensina, mas sabemos que as outras religiões também têm sua necessidade de oportunidade no mundo, não é? O espírita não pode ser fanático. E eles são fanáticos às vezes, por isso eles estão nesse grupo. Porque existem os religiosos falsos, né, que querem continuar dominando, e existem os outros que são fanáticos e se juntam a eles. Hermínio de Miranda também fala dos auxiliares da falange. São espíritos que ajudam a falange, porque eles atendem ao comando dela. E por que eles atendem ao comando? Uns deles estão subjugados e eles têm medo de serem punidos se não obedecerem. Isso é extraordinário. Eu tive assim, experiência num caso que a pessoa não era nem espírita, tudo, mas estava subjugada, e um espírito que se comunicou, ele dizia isso: sabe, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas eles me mandam a fazer isso com essa pessoa, e se eu não fizer, eles me batem. Então existem agressões também no plano espiritual, mentais, fluídicas, não é? E ele fazia aquilo não porque ele quisesse, para não apanhar. Então há espíritos que são auxiliares da falange porque estão subjugados. E a esses a gente vai ajudar naturalmente a assegurar a proteção da equipe espiritual para que eles se libertem, não é? Então nem todos estão lá fazendo isto porque são maus, cruéis, mas estão subjugados. Outros são interesseiros, estão fazendo a maldade para as pessoas porque eles ganham alguma coisa em troca. Aí o pessoal pergunta: o que eles ganham? Certos favores, certas sensações, certo domínio, certos privilégios no agrupamento em que eles vivem, não é? Sobre os obsidiados, alguma coisa ele lucra, alguma coisa que agrada a ele. E ele às vezes não tem nada contra a pessoa, pessoalmente, mas a falange tem. A falange que dá ordem. Ele é um auxiliar, não é? E ele auxilia porque ele ganha alguma remuneração, entre aspas. E existem aqueles espíritos que gostam do que fazem, gostam de maltratar, gostam de dominar, não é? Mesmo que ele não tenha nada com a pessoa. Mas é um modo de dominar alguém. Aqui na Terra a gente não vê que existem pessoas assim, grupos assim. Então não vamos achar tão esquisitos os espíritos quando agem desta maneira. É só para a gente conhecer. E alguns agem por inveja. Se você não é feliz, por que eu vou ser feliz? Eu vou ser infeliz. Não, você não vai ser feliz, não. Você é feliz e eu não sou? Não, então vamos aí. Vamos agredir. Você não pode ficar feliz. Eu não sou, mas você também não vai ser.
é assim, pura inveja. Nós aprendemos isso também no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, não é? E Hermínio de Miranda finalmente fala também que existem uns espíritos que são magnetizadores e hipnotizadores. É aquele caso daquele que se apresentou como Satã, né, e dizendo que estava dominando, influenciando. Eles usam magnetismo e hipnotismo, sugestão, influenciação, impregnação de substâncias e objetos. Eles estão agindo com o quê? Pensamento e vontade. E como é que nós vamos fazer para evitar a ação deles, superar esses efeitos? Também usando pensamento e vontade, mas voltados para o bem.